Ah, muito bem, apóstola Cláudia. Graças a Deus você me assistiu à memória. Você me ajudou na memória. Não tem choro nem vela, tá? Se não tiver aqui, o líder pode ter ganho e não vai levar a passagem. Não adianta. Não vem com, ficou doente, não sei o quê, tinha isso, tinha aquilo. Não tem jeito. Tem que estar aqui, tem que ser líder de célula e a célula tem que estar ativa. Feito? Todo mundo diz amém? Amém. Ninguém vai reclamar depois? Não vai chorar? Não vai ficar magoadinho? Amém. Vamos lá. Cadê a bateria? Ora aí, faz a última oração aí. Ora em línguas aí. Chama Exi Karamanai, Azulte Karamanai Kebexeras. Vamos lá, atenção. Oh, meu Deus, vai lá, Senhor. Aquele que o Senhor deseja levar para Sião. Taranã. Tá aqui, ó. Já está aqui. O bem-aventurado já está aqui. É você? Quem é? É você? Atenção, vou ver o que é. Vem aqui, apóstola Cláudia, para você ver junto comigo. Ih, o papel está em branco. É mulher. É mulher. E ela toca tamborim. Thalita Tamborim. Cadê a Thalita Tamborim? Tá aí? Não tá? Não tá presente? Não tá presente. Eu lamento. Vamos de novo, bateria outra vez. Vai, todo mundo batendo palma aí. Você vê o que custa para uma pessoa não vir na reunião de gerações, né? Você tá vendo aí, ó. Vamos lá. Mãozinha tá funcionando lá no fundo. Vamos ver. Quem é? E agora... Peraí. Agora é homem. Não, na verdade eu não sei se é homem ou se é mulher, porque é uma célula de casal. E é uma pessoa que tem nome de profeta. Isaías e André de Souza. Parabéns, Isaías. Você está vendo como é bom dar palmito para o apóstolo? Ó a semente da honra. Eu não tive condição de te agradecer. Me deu um vidrão de palmito assim, tá tão grande que eu tô até com medo de abrir aquele palmito lá. Não comi até agora o palmito. Fique tranquilo. O Espírito Santo falou. Parabéns. Vamos dar um aplauso a Jesus aí, por esse casal lindo. Então fala o que você quer falar aqui. Agradece a Deus, fala aí. Abraça a esposa aqui para você não cair no chão. Eu nunca subi aqui para dar um testemunho assim, sempre levantei a mão assim, né? Então pronto, agora você vai dar o testemunho, ó. Boa noite, irmãos queridos. É o Espírito Santo, não tenho que falar mais nada. É Ele que escolhe, é Ele que fala, é Ele que avisa. Hoje eu orei, porque vocês vão entender no final. Eu sempre queria dar um testemunho aqui em Gerações. Muitas vezes, hoje eu vi o pastor Alquimim falar que família feliz funciona e funciona mesmo.
foi na mesma época, né, quando eu dei testemunho aqui. A minha célula, hoje, ela é fruto de uma família feliz. Amém? E eu e a Andréia, quando nós fomos levantados 12 pelo pastor Fred, pela pastora Fátima, Deus escolhe, né? A gente não precisa falar mais nada. E através de uma vinda do meu sogro aqui, ver um testemunho meu na rede de empresário, né? Deus, o Espírito Santo já começou a tocar. Meu sogro estava muito enfermo. Quando ele entrou aqui na igreja, o Espírito Santo mostra, né? Ele estava com aneurisma na aorta. E, estrategicamente falando, meu sogro mora em Barueri. E a gente mora aqui na Vila Olímpia, em São Paulo. E ele veio, né? Ele veio para a igreja, ele se sentiu muito bem. Aí nós falamos de Deus para ele. Aí tinha o projeto Família Feliz. Em oração, nós pegamos e falamos, vamos, Andréia, vamos. Eles aceitaram, nós fomos. Nós começamos o projeto Família Feliz lá com 7 pessoas. Na última semana tinha 21. Né? Então, assim, foi uma bênção. Um casal que teve lá, porque nós falamos, vai estar parente, família. Na primeira semana, chegou um colega meu que há anos eu não via. E, sem a gente abrir testemunho, ele levantou a mão já pedindo oração para um filho de um conhecido meu, que muitos anos também eu não via. E ele só foi na primeira, mas a esposa dele foi todas as semanas. E nós oramos, meditando, pedindo, né, declarando cura ali naquela célula. Na mesma hora, Deus foi operando na vida do meu sogro. Porque ele tinha esse aneurisma, porque ele fumava muito, ele parou de fumar. O pastor Fred foi lá, nós oramos para ele. O coração dele ficou muito tocado, né? E a família feliz rendeu, né? E essa pessoa que deu testemunho na primeira célula, na última ele voltou. Ele voltou para testemunhar que naquele dia, aquele filho do meu colega que estava muito mal, estava desenganado no hospital, teve alta. Naquele dia ele veio para abrir e para encerrar a família feliz. E ali nós declaramos que Deus toca, Deus muda famílias, né? O amor. E, estrategicamente, nós falamos assim, eu poderia estar com a minha célula ali onde nós moramos, já levei clientes para a célula, na época eu era do Beto. Mas Deus falou que teria que ser lá em Barueri, né? Conversamos com o meu sogro, com a minha sogra. Eles aceitaram, porque eles vêm da família de católico, tem, né, toda aquela estratégia que você tem que fazer, mas o coração, o Espírito Santo já moveu. Hoje nós estamos lá com a célula está firme. Eu faço questão, de quinta-feira eu reservo, né, que a gente pega Marginal, Castelo Branco, toda quinta-feira. Mas o Espírito Santo está no controle, eu já falo, não, quinta-feira eu paro mais cedo o meu trabalho, pego a minha filha na escola e nós vamos. Nós estamos em Barueri. Eu sei que muitas células aqui em São Paulo até começam tarde, mas lá nós começamos 7h30. Né, e nós conseguimos, e está indo, está firme, meu sogro tá bem. Lógico, né, tem toda a estratégia. Hoje, né, mais um testemunho, né, lá no meu escritório, né, Deus já abençoou muito. Hoje, estrategicamente, nós temos até uma escola de líderes lá no meu escritório, no meu trabalho de terça-feira. Né, então, Deus já moveu tudo. Se eu for falar tudo isso que Deus já fez na nossa vida, é muita coisa. Mas eu quero encerrar esse testemunho assim, agradecendo ao meu pastor, a minha pastora Fátima, está lá no fundo, né, pastor? E que tudo isso, assim, eu não quero ocupar muito tempo, mas o Espírito Santo, eu orando, falando, o testemunho maior é esse, gente. Quem não quer ir para a terra de Sião? Quem não quer ir para Israel? Eu quero ir para Israel. Deus ele vai me levar. Mas não vai ser agora, não, porque eu vou deixar a minha esposa falar. Amém. Boa noite, igreja. Gente, eu estou muito emocionada, né? Tudo assim que Deus tem feito na minha vida, na vida do meu marido. Né? Estou muito feliz, mas a gente tinha certeza que a gente ia ganhar essa passagem. Que nós oramos, nós pedimos muito a Deus por essa bênção, porque, como Isaías disse, a gente sabe que a gente vai sim, mas não é agora. Porque a gente quer dar essa passagem para minha pastora Fátima.
rapidinho, eu prometo. Deixa eu dar um beijinho no você. Quando a gente viajou de férias, agora em julho, um dia eu acordei lá em Itacuruçá, na ilha onde mora minha sogra, e falei para o Fred, amor, eu não estava nos meus planos, mas Deus está me falando que a gente vai para Israel. Aí ele, o quê? Porque esse ano, gente, ó, não tinha a menor condição. E aí eu falei, amor, eu acordei com essa, sabe essa certeza? E eu falava, mas Deus, esse ano acho que eu não queria ir, porque deixar as crianças de novo, o cachorro, né? É tanta coisa que tem lá em casa para cuidar. Mas ele falou, mas vai. E eu dei um negócio, eu falei, tudo bem, amém. E aí não é que vai mesmo? E agora? Agora eu tenho que ir. Já é a 5ª vez que eu ganho a minha viagem para Israel. Eu não paguei nenhuma. Eu não paguei nenhuma. Para vocês saberem que vale a pena. Até quando você não quer muito, Deus te dá. Estou chocada. Chocada. Eu vou carregar a mala. Fazer o ato profético aqui para ir junto. Amém. Glória a Deus. Parabéns, Isaías. Poxa vida. Olha. Todos acharam aí? João capítulo 15, versículo 12 em diante. Diz assim, ó. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Espírito Santo, amado e querido, quero me consagrar a Ti neste momento, e Te louvo porque sei que esta reunião, ela está sob o Teu governo, ela está sob o Teu domínio absoluto, tanto do que se faz no reino do Espírito, quanto no plano das vidas humanas. Então toca nessa noite as nossas vidas, desde o profundo do nosso ser, desde o nosso espírito, Senhor. Faz brotar em nós a Tua vontade, faz com que o Teu querer, o Teu mover se estabeleça de dentro para fora, na vida de cada filho Teu que aqui está, em nome de Jesus. Que haja espírito de revelação e de sabedoria para o pleno conhecimento da verdade. Que nessa hora o nosso entendimento e o nosso discernimento espiritual seja por Ti estabelecido, para que em nome de Jesus a Tua palavra revelada e ungida cumpra em nós todo o propósito para o qual foi enviada. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, os versículos escolhidos, de 12 a 17, começam falando de amor e terminam falando de amor. E nós nunca podemos nos esquecer, nenhum momento, nenhum dia, nenhum mês, nenhum ano, jamais, até a vinda de Jesus, nós não podemos esquecer que a base da igreja e da visão é o amor. O que dá sentido ao que nós fazemos aqui é o amor. Sermos discípulos representa vivermos e compartilharmos o amor de Deus. Sermos líderes significa amarmos pessoas a quem Deus nos confiou para cuidarmos. Sermos colegas de equipe significa estarmos numa aliança de amor com pessoas que foram chamadas por Deus segundo um mesmo propósito. Então todas as relações no seio da igreja têm que ser permeadas pelo amor, porque o próprio Senhor Jesus disse que a igreja era a família dele.
E no seio de uma família não pode faltar o amor. Muitas famílias geram filhos traumatizados, têm uma história de dissolução, porque no meio da trajetória de vida faltou o amor. Mas nós somos a família de Deus e nós temos direito a viver o amor, nós temos uma capacitação em amor que é fruto dos dons derramados por Deus sobre a nossa vida, porque o Espírito Santo habita em nós. Então nós sabemos amar. E esse amor, que é o fundamento da igreja, que é a base para a sua vida, que é a base para a sua família, que é a base para o seu ministério, deve ser o amor, primeiramente, a Deus. Em segundo lugar, aos nossos irmãos da fé. Não adianta a gente dizer que vai amar os perdidos, que vai amar as pessoas lá de fora, se a gente não conseguir se amar aqui dentro. Então precisa existir amor entre nós, precisa existir a capacidade verdadeira de amar, com compreensão, com misericórdia, com compaixão, com perdão, porque todos nós somos carentes disso. Eu sempre digo para as pessoas, quando elas estão irritadas com alguém, quando elas estão clamando por juízo sobre a vida de alguém, olha, cuidado, use de misericórdia, porque um dia você pode precisar dela. Isso não quer dizer que nós vamos transigir com os erros, que nós vamos tolerar o pecado, mas nós precisamos ser misericordiosos, assim como Deus foi misericordioso conosco. Por quê? Porque essa é a expressão do amor. Nos compadecermos das fraquezas das pessoas que estão ao nosso redor. O Senhor diz que aquele que o ama de verdade, guarda os seus mandamentos. E o maior dos mandamentos é o amor. O amor a Deus e o amor ao nosso próximo. Aquele que realmente tiver a capacidade de amar, não vai conseguir ficar indiferente à necessidade que existe ao nosso redor. É um teste. A visão é um confronto. A visão é uma revelação do amor de Deus pelas pessoas do mundo, pelos seres humanos. Através do amor de Deus, nós fomos alcançados por essa visão e tantos benefícios nós recebemos. Fomos restaurados enquanto pessoas, temos visto a restauração, a salvação de Deus na nossa família, temos visto a restauração de Deus em todas as áreas da nossa vida. E isso tudo é fruto do amor de Deus. Mas a visão também é um teste para ver se a gente ama verdadeiramente, como Jesus nos amou, ou se o nosso amor é esse amor teórico das novelas, esse amor fictício aí que o mundo propala, que existe nos filmes, que existem nos dramas teatrais. Uma pessoa que ama de verdade, ela não conseguirá ficar indiferente à necessidade que existe no mundo. Quando nós olhamos para o mundo com olhos espirituais, nós vemos que tem pessoas desesperadas, sofrendo, perdidas, se matando, usando drogas a ponto de chegar a uma overdose, pessoas que não têm alegria de viver, pessoas que vivem enfermas na alma, outras enfermas no físico, porque tudo isso é consequência do pecado. Mas a palavra de Deus diz que o amor, ele encobre multidões de pecados. O amor tem o poder de restaurar a vida das pessoas. E a visão na qual nós fomos chamados é uma visão de amor. Se eu conheço a Cristo, eu tenho comigo a resposta que o mundo precisa. Quem aqui conhece a Jesus? Quem aqui tem uma experiência real com Jesus? Levanta a mão aí. Faz assim para mim. Você conhece a resposta que o mundo lá fora está procurando. Você conhece a solução que as pessoas precisam e não sabem onde encontrar. E se eu conheço essa solução e não compartilhá-la com outras pessoas, eu vou ser considerado egoísta e mau. Eu serei egoísta, eu serei tido por Deus como uma pessoa má, se eu não fizer nenhum esforço para transmitir essa mensagem da salvação a outros. Amém? Então, nós como filhos de Deus, nós como discípulos de Jesus, nós como líderes escolhidos e levantados por Deus, nós temos uma responsabilidade diante do mundo. É a primeira matéria do reencontro.
A responsabilidade do cristão diante do mundo, anunciar que Cristo vive. Dizer ao mundo que existe solução para esse mundo que está perdido. Dizer às pessoas que a vida delas tem jeito, porque alguém deu a vida por elas numa cruz. Amém? Esse é um chamado para todos nós. Cada pessoa que está aqui nessa noite tem esse chamado da parte de Deus. Ganhar vidas e fazer discípulos. Esse não é um chamado específico para alguns. Não é um chamado ou uma responsabilidade dada ao apóstolo René, dada ao apóstolo Fábio, dado ao aos apóstolos do M12, dado aos apóstolos da Inglaterra. Não. Essa é uma chamada, essa é uma responsabilidade transferida para cada uma das pessoas que está aqui nessa noite. E Deus não transmite só a missão, Ele transmite também a unção para que a gente possa fazer isso. Amém? Dentro desse quesito, serei considerado egoísta e mau se eu não transmitir a mensagem da salvação? Paulo fala disso na palavra. E ele traduz essa realidade dizendo: ai de mim se eu não pregar. Paulo tinha uma consciência espiritual de que quando ele chegasse perante a face de Jesus, que quando ele chegasse perante o mesmo Jesus que o chamou pessoalmente, que olhou nos olhos de Paulo, que permitiu que Paulo o visse de uma forma glorificada, de uma forma sobrenatural, quando ele chegasse diante desse Jesus vivo, ele teria que prestar contas do que ele havia feito com a chamada, com a missão e com a unção que Deus deu a ele. Então, cada um de nós, semelhantemente a Paulo, que era meramente um discípulo de Jesus, nós temos essa incumbência de ganharmos vidas, queridos, de darmos o nosso testemunho, de falarmos para as pessoas que existe um Deus vivo que as ama e que existe um Jesus ressurreto que pode dar vida a elas também. Amém? Muitos cristãos contentam-se apenas em receber. Estão satisfeitos em receber todos os benefícios que Cristo nos dá, sem considerar a ordenança da palavra que é: o que de graça recebestes, de graça dai. Nós temos recebido a revelação. Jesus diz aqui nesse texto: tudo aquilo que meu Pai me revelou, eu estou revelando para vocês. Se vocês fossem meus servos, talvez eu não contaria a vocês esses segredos. Mas porque eu os amo, porque eu os considero meus amigos, eu estou compartilhando com vocês toda a revelação. O sonho do coração do meu Pai, eu estou compartilhando com cada um de vocês. Toda pessoa que recebe a revelação da visão, ele é considerado confiável por Deus. Deus confia em você. Por isso Deus te chamou para essa visão. Ele confia de que você vai, por amor a Ele, levar o amor dele a outras pessoas. Amém? E nós devemos nos esforçar por isso, porque isso não é só um pedido de Deus, é uma ordenança dele, de que nós possamos ir e pregar o evangelho a toda a criatura, de que nós possamos dar de graça o que de graça nós recebemos. Nós recebemos o amor, nós recebemos a palavra, nós recebemos o dom da vida no nosso espírito, então nós precisamos transmitir isso para outras pessoas, ok? O versículo 13 diz assim, ó: ninguém tem maior amor do que este, o de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Foi o que Jesus fez. Ele deu a vida dele por nós. Ele deu a vida dele pelos seus discípulos. E dar a vida aqui, quando isso se transfere para nós, quando isso vem como missão e como responsabilidade sobre mim, não quer dizer morrermos fisicamente. Deus não quer que você se acabe, que você se mate. Deus não quer que você carregue uma cruz daqui até o Rio de Janeiro, nem tampouco que você morra pendurado numa cruz. Ele já fez isso por todos nós. Nenhum sacrifício mais de sangue é necessário. Ninguém precisa morrer mais pela causa do Evangelho. Jesus já fez isso por nós. O nosso morrer, o morrer que Deus espera de nós, representa o processo de santificação e de renúncia da mente e do estilo de vida mundano. Sabe o que é o nosso morrer diário? Representa a gente ir pouco a pouco morrendo para o pecado,
morrendo para o mundo, morrendo para os nossos próprios desejos humanos e carnais. É a gente ir renunciando a nossa vida neste mundo para vivermos a vida que Jesus preparou para nós. Amém? Isso começa a nos preparar para podermos gerar vida, para podermos ganhar almas, para podermos fazer discípulos. À medida em que você se entrega a Deus e você permite que Deus renove sua mente, que Deus remova da sua vida o pecado através do arrependimento, que Deus converta o seu coração totalmente na direção dele, onde o seu prazer não serão mais as coisas dessa vida, desse mundo físico, material, pecaminoso, mas o seu prazer está nas coisas agora espirituais. À medida que você permite que isso seja feito na sua vida, à medida em que você deseja isso, que você busca isso, você está sendo amadurecido. Você está se deixando trabalhar e forjar para ser alguém frutífero, para ser alguém que vai ser usado por Deus como Ele quer nos usar. Amém? Então, o nosso morrer diário representa esse processo de santificação e de renúncia de muitos hábitos e de um estilo de vida e de uma mentalidade que nós recebemos enquanto nós estávamos lá no mundo. Fazer discípulos é gerar vida, e pecar representa gerar morte. E só há possibilidade de nós ganharmos vidas e fazermos discípulos se nós estivermos em santidade. E por que eu me santifico? Eu me santifico por amor a Deus. E eu me santifico por amor a vocês. E eu me santifico pela grande multidão de crentes que ainda está lá do lado de fora. Mas não é porque não cabe mais gente dentro da igreja. É porque eles ainda não tiveram a revelação de que o Filho de Deus os ama, morreu por eles e também ressuscitou para lhes dar vida. Precisamos nós ir até essas pessoas e anunciar esse evangelho a elas. Amém? Então, eu me santificar, eu buscar a face de Deus, eu pagar o preço de vir numa reunião de gerações, numa segunda-feira, como você está pagando, significa que eu estou morrendo para o meu próprio estilo de vida, que eu estou renunciando às minhas vontades, eu estou renunciando até mesmo aos meus direitos. Jesus, para poder nos salvar, para vir e se entregar para uma morte de cruz aqui na terra, ele renunciou aos seus direitos, ele renunciou à presença do Pai, ele renunciou ao seu trono de poder, ele renunciou à adoração dos anjos, ele renunciou à glória do céu, para vir aqui conviver conosco num mundo cheio de maldade, cheio de pecado, cheio de sofrimento e de dor. Mas ele fez tudo isso porque ele me amava e porque ele te amava. Amém? Então o amor é essa força que nos impulsiona para a renúncia, para o despojamento, para o abrir mão de tantas coisas que parecem que têm valor, mas na verdade são menos valorosas do que aquelas que Deus quer nos dar. Os valores espirituais, eles são eternos, os dessa vida aqui são passageiros. Então vale a pena a gente renunciar às coisas dessa vida. Nós estamos aqui de passagem mesmo. A nossa verdadeira pátria é o céu. É lá que você tem que construir um tesouro sólido. É lá que você tem que acumular riquezas espirituais na presença de Deus. Amém? A palavra de Deus diz, não acumule tesouros na terra. Eu não estou falando que isso representa você perder o desejo ou a busca por ser próspero, por ser uma pessoa plena aqui na terra. Não. Tudo que nós temos aqui é uma administração momentânea. É um princípio de, com mordomia, cuidarmos bem de tudo que está na nossa mão. Mas essas coisas vão ficar todas aqui. Uma pessoa, quando ela parte dessa vida, ela não pode levar nada com ela. A única coisa que vai ser contabilizado como fruto do nosso trabalho aqui nesse mundo, aquilo que realmente nós vamos poder transportar como dividendo para o céu, são as vidas que nós ganhamos, são as almas que foram transformadas em discípulos de Jesus. Amém? Quando nós chegarmos diante de Deus, o Senhor vai perguntar para nós: o que você fez com a unção que eu te dei? O que você fez com os dons que eu te dei? O que você fez com o amor que eu te dei? Você compartilhou o meu amor com outras vidas? Você anunciou a minha palavra a outras vidas? Você fez uso do seu poderoso testemunho de restauração, de libertação, de livramento que eu te dei para que outras vidas fossem salvas?
E eu quero profetizar que nesse dia, você vai poder, sem medo, nem vergonha alguma, dizer: Senhor, eis aqui o que eu conquistei, através da unção, dos dons e do amor que o Senhor me deu, uma grande multidão para fazer parte do teu reino. Quem recebe aí? Pode dar um aplauso a Jesus. Dar fruto na visão depende de a cada dia tomarmos a nossa cruz. Jesus disse: aquele que não tomar da sua cruz a cada dia, ele não pode ser meu discípulo. Então, para que a gente possa dar fruto na visão, para que a gente possa cumprir a vontade de Deus, nós precisamos tomar a nossa cruz. E tomar a nossa cruz significa renunciarmos ao pecado, aos desejos carnais, e a uma parte do nosso tempo, como você está fazendo nessa noite, para que vidas sejam edificadas. Queridos, cuidar de vidas dá trabalho. Cuidar de vidas demanda tempo. Cuidar de vidas significa parar para ouvir pessoas, receber pessoas na sua casa e fazer visitas de consolidação. Ouvir as pessoas quando elas estão chorando, ou se lamentando, ou até mesmo murmurando, e conseguir conduzir cada uma delas com amor e com sensatez, de novo, à santidade ou à cura, à libertação que essas pessoas estão precisando. Então, não tem como nós gerarmos fruto para Deus, porque quando o teu líder te pede para ganhar vidas, quando o teu líder te pede para trazer discípulos para a célula, na verdade ele só está emprestando a boca dele para Jesus, porque quem quer isso de você é o Senhor. Você entrou numa relação direta com Deus, e Deus tem uma expectativa em relação a você. Não com cobrança, não por opressão, mas Ele quer que você decida viver isso e fazer isso por amor. Amém? Ele não te chama de empregado, Ele não te chama de servo, Ele te chama de amigo, de amiga. Amém? E dentro desse contexto de amor, eu preciso me preparar. Então, à medida em que eu vou renunciando ao pecado, aos desejos carnais, e eu vou dedicando um pouco mais da minha vida, um pouco mais do meu tempo às pessoas, eu vejo que vidas vão sendo salvas e vidas vão sendo edificadas. Porque, como eu falei na palavra desse domingo, nenhuma oração sua, nenhuma lágrima derramada por você, quando alguém te virou as costas, quando alguém foi ingrato com você, nada que você fez para uma pessoa que aparentemente a pessoa, o discípulo, desprezou e jogou fora, fica sem corresponder a um crédito diante de Deus. A palavra de Deus é fiel, ela é justa e poderosa. O seu trabalho no Senhor não é em vão. O sacrifício de você vir orar às 6 horas da manhã, o sacrifício de você vir orar no relógio de oração da noite, o sacrifício de você abrir a sua casa para pregar a palavra com a célula, o sacrifício de você vir na reunião de gerações a cada 15 dias, o sacrifício de você se reunir com o seu líder 12 para às vezes ouvir palavras de incentivo e às vezes ouvir uma exortação. Nada disso é em vão. Tudo isso está gerando para você um crédito. Tudo isso está te levando na direção do direito de você dar fruto. E isso é uma coisa que você deve desejar de todo o seu coração. Dar fruto, porque essa é a vontade de Deus a seu respeito. Amém? O amor não é apenas uma palavra ou um sentimento. O amor verdadeiro é prático e demonstrado por atitudes que são dedicação, cuidado, atenção, investimento de tempo e de dinheiro. Só que tudo que nós investimos por amor a Deus, no reino de Deus, Deus recebe, abençoa, multiplica e nos devolve. Amém? Vou falar de novo para todos receberem. Deus recebe, abençoa, multiplica e nos devolve. Amém? Pode dar um aplauso a Jesus. E a motivação não é por fama, a motivação não é por ganhar dinheiro, a motivação não é para ser o cara. A motivação é o amor. A única motivação verdadeira para nós construirmos um ministério sólido, durável, eterno, é o amor de Cristo. Amém? Eu não sou pastor por qualquer interesse pessoal.
eu renunciei a coisas, eu renunciei aos meus interesses pessoais, eu renunciei aos meus direitos como homem para poder ser pastor. Eu deixei minha profissão, na qual eu era muito bem sucedido, nunca procurei emprego na minha vida, sempre fui chamado pelas empresas. Tinha uma empresa na qual eu podia ficar milionário, porque era um ramo de negócio muito bom, e eu não podia cuidar da empresa e da igreja. Então, se eu tive que optar entre uma coisa e outra, eu optei pela igreja. Por que eu fiz tudo isso? Porque eu achava que a igreja dava mais recurso, prosperidade? Não, por amor. Por amor a Jesus, por amor a você e por amor pelas multidões que estão chegando aí. Amém? Tem multidões vindo na nossa direção. Você se alegra com isso? Então dá um aplauso a Jesus. E esse investimento, essa renúncia, essa entrega vale muito a pena. Por que isso? Porque tudo que a gente faz para Jesus, Jesus nos recompensa, Ele nos devolve multiplicado. Amém? Então eu sou muito feliz, eu sou muito realizado, eu sou muito próspero. E o meu maior bem, além de ter a presença de Deus na minha vida, a vida de Deus guiando a minha vida, eu tenho você. Eu tenho você, você é meu discípulo. Se você não fosse meu discípulo, você não estava aqui hoje à noite comigo. Você tinha tanta coisa melhor para fazer lá na sua casa, que é tão longe, mas você está aqui por amor a Jesus e porque você é meu discípulo. Então, vale muito a pena, queridos. O esforço que vocês estão fazendo não está ficando desapercebido aos olhos de Deus. Deus vai recompensar vocês. Aliás, não vai recompensar, Ele já está recompensando. Amém? Mas nós não podemos perder o foco. Nós precisamos ficar focados no objetivo principal de Deus. E às vezes, conversando com alguns discípulos, eu vejo que eles vivem tentações de se desanimar, de se desviar para outra coisa, de tirar o foco daquilo que é a vontade de Deus para a vida deles. E nós precisamos o quê? Pedir a Deus: Senhor, não deixe que eu seja roubado, não deixe que eu me desvie, não deixe que eu perca a minha bênção, não deixe que eu perca essa honra, essa glória de ser frutífero. Por que isso? Porque essa é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Amém? Olha o que ele diz aqui. Não é só uma questão de amor, é uma questão também de obediência. Diga assim: o amor é muito importante. O amor é a coisa mais importante. Mas uma outra coisa que produz frutificação é a obediência. Amém? Eu me esforço por ser uma pessoa obediente. Por quê? Porque no Velho Testamento, Deuteronômio 8:1, nós vamos ler esse versículo já já, diz que a fórmula da multiplicação é amor e obediência. Se você amar as pessoas e for obediente a Deus, Deus vai te multiplicar no automático. Amém? E para isso a gente precisa discernir a vontade de Deus. Olha o que diz o versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Tem hora que não é hora de amar, não é hora de entender, nem é hora de concordar. É hora só de obedecer. E quando você morre também para a nossa natureza adâmica, para a nossa natureza humana e rebelde, e obedece, algo novo, algo maior e melhor acontece no mundo espiritual. Às vezes a gente está num processo onde a gente está absolutamente convicto, certo, de que aquela nossa decisão é a melhor. Mas aí vem o teu líder, vem o teu discipulador e fala: não, não é por aí, espera, para, não, vai, é ao contrário, vai exatamente para o outro lado, faz exatamente o inverso disso. E aí a decisão é sua, de obedecer ou de sacrificar. Porque a Bíblia diz que tem essas duas opções: ou você sacrifica, ou você obedece. Mas a Bíblia também diz que obedecer é melhor que sacrificar. Por quê? Porque a obediência vai gerar o resultado da multiplicação, porque o amor e a obediência, convivendo juntos, eles vão produzir multiplicação. Isso é promessa de Deus. Um outro componente da multiplicação é a obediência à convocação divina. Deuteronômio 8:1 diz assim, ó, leia comigo lá, abra lá.
Deuteronômio 8:1. Eu amo esse livro, Deuteronômio. É um livro muito bom. Leia o livro de Deuteronômio. É um livro fantástico. Você vai aprender muita coisa e Deus vai te dar muita revelação lendo esse livro. Deuteronômio 8:1. Cuidareis de obedecer a todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Então presta atenção, mandamentos e obedecer. Cuidareis de obedecer a todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Diga comigo, frutificação e multiplicação é fruto de amor mais obediência. Tem gente que até ama, mas quando se rebela, acaba se desviando. Quantos discípulos você sabe que amavam você, que amavam a igreja, mas que quando chegou o teste da obediência, eles decidiram se rebelar e eles não estão mais aqui hoje? E quando eles se desvincularam de Cristo, parou de fluir neles a seiva. E galho seco não dá fruto. Galho seco, a Bíblia diz que morre, seca, vira lenha, para depois ser jogado no fogo. Então nós não podemos nos desprender de Deus, nós não podemos nos desconectar do altar, nós não podemos sair da presença de Deus. A pior decisão que uma pessoa pode tomar na vida dela é sair da presença de Deus, é se desconectar da palavra, é começar a desobedecer os mandamentos, é começar a não reconhecer mais a autoridade divina na palavra de Deus, na vida do seu líder, na pessoa do seu líder. Essa pessoa começa nessa hora a perder a unção, perder o discernimento, perder a capacidade de amar e perder a sua fé, que é o vínculo espiritual que a liga a Deus. Por isso muitas pessoas acabam se desconectando e saindo da igreja. E só sair da igreja não é problema, porque a pessoa pode sair de uma igreja e ir para outra. O duro é quando a pessoa sai da comunhão com o Espírito Santo e acaba voltando para o mundo. Isso representa o quê? Morte espiritual. Amém? Então, o propósito do Senhor é nos multiplicar. É multiplicar a sua igreja na terra. Ouça o que eu quero te dizer. Deus ama você. Deus se agrada de você. Você não é mau. Você não é ruim. Você não é mais pecador. Segundo a palavra de Jesus, semelhantemente a Pedro, você já está limpo pela palavra que ele te falou. E porque você está limpo, porque aos olhos de Deus você é puro, justo e bom, Deus quer te multiplicar. Quem recebe aí? Então dá um aplauso ao Senhor. Mas isso só ocorrerá, a multiplicação do corpo de Cristo, a terra toda ser cheia de santos, a terra toda se converter, se cada cristão que existe na face da terra decidir de uma forma pessoal amar e obedecer a Deus. Amar e obedecer a Deus. Amém? Amar as vidas perdidas e obedecer o comando de fazer discípulos. É isso que a gente precisa. Se a gente fizer isso, nós vamos ser achados por Deus buscando fazer a vontade dEle. E se Ele nos achar nessa obediência, tudo o que nós pedimos para Ele, para nós mesmos, Ele nos concederá. Eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que você pedir ao meu Pai, em meu nome, Ele te conceda. Depois que você ganha vidas, depois que você gera discípulos, e depois que você consolida os seus discípulos, tudo que você pedir para Deus, Deus vai te conceder. Não é algumas coisas, é tudo que estiver alinhado com a palavra de Deus. Então, se você pedir para Ele abençoar seu casamento vai ser uma glória. Se você pedir para Ele te fazer bem-sucedido profissionalmente, Ele vai te dar a bênção profissional. Se você pedir dons e unção, Ele vai fazer de você uma das pessoas mais ungidas da terra. Se você pedir multidões para Ele, Ele vai te entregar as multidões. Amém? Mas
Isso depende dessa decisão particular. Eu decidi amar e eu decidi obedecer ao comando de buscar os perdidos, de pregar a palavra aos que estão em trevas, de libertar os cativos e de transportar pessoas para o reino de Deus. Amém? Eu já falei e gosto de repetir isso. A obra de Deus, ela tem muitas nuances. Uns participam da obra de Deus ofertando riquezas, outros oferecem no altar dons, outros cantam, outros dançam. Há muitas formas de servir a Deus. Há muitos dons espirituais e dons ministeriais. Mas a essência da obra de Deus, o mandamento primeiro de Deus, é ganhar vidas e fazer discípulos. Você fazer a obra de Deus e você edificar o reino de Deus é você trazer pessoas lá do mundo para dentro da igreja através de uma experiência de conversão. Não é só trazer gente ímpia para dentro da igreja, é levar as pessoas a receberem Jesus para que elas tenham essa experiência também de vir fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Versículo 15. Deixa eu voltar lá em João. Já estou terminando. Versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Nem todas as coisas importantes que você sabe e que você tem como informações importantes na sua casa, você fala com quem trabalha para você. Tem coisas que você só fala com quem é da família. Não é verdade? Tem coisas que você não fala para um funcionário da sua empresa ou para um colega de trabalho. Você fala para quem você considera seu amigo. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Olha o que ele diz. João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Diga comigo, a visão é uma revelação dada por Deus às pessoas em quem Ele confia. Deus confia em você. Deus te vê como amigo dEle, como amiga dEle. Amém? E essa confiança traz consigo uma responsabilidade. Ele revelou a nós o seu plano. Qual é o plano? O plano de fazer esse mundo melhor através de ganharmos vidas. Só tem uma maneira da gente fazer esse mundo melhor. Não é fazendo parte do Greenpeace para defender as baleias. Não é sendo um revolucionário. Não é sendo uma pessoa que vai se isolar e vai virar um ermitão, porque você não concorda com o sistema mundial, então você vai se isolar numa montanha, como aconteceu com um cantor muito famoso e muito antigo também, chamado Cat Stevens. Cat Stevens, ele era um músico super famoso, que fez músicas tremendas, e depois ele se cansou da vida, como o mundo vive a vida, e falou, eu vou me recolher, vou viver no meu próprio mundo. E ele se enfiou dentro de uma caverna. Virou um Neandertal. Não é assim que nós vamos resolver os problemas da nossa vida, nem melhorar o mundo ao nosso redor. Ignorando o mundo ou querendo salvar o mundo na marra. Não. Deus nos deu a visão, Deus nos deu a revelação e a unção, para que, através dessa unção, o mundo possa ser salvo através de nós. A igreja realmente é o braço forte do Senhor que vai salvar o mundo que está perdido. Amém? Nós temos a solução para esse mundo. Então, no versículo 16, ele também diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, Ele vô-lo conceda. Todos nós fomos escolhidos por Jesus, e também fomos enviados por Ele, para darmos frutos que permaneçam. Primeiro aspecto desse fruto, o fruto do Espírito Santo, ministração de reencontro. Deus quer que você se santifique e que deixe de ser uma pessoa irada para se tornar uma pessoa mansa, que nem o menino de laranja que veio aqui e disse, se fosse outro tempo, eu tinha brigado, mas eu nem
me reconheci, como eu fiquei calmo e não fiz nenhum tipo de agressividade com ninguém. Então, o primeiro fruto que Deus quer ver em nós é o fruto da nossa transformação pessoal, nos tornando amorosos, alegres, longânimos, fiéis, benignos, pacíficos, com domínio próprio, porque esse é o fruto do Espírito Santo. E depois que você dá esse fruto aí, isso representa uma maturidade para que você dê fruto do lado de fora. É quando a sua pregação vai ganhar força e autoridade dada pelo Espírito Santo. É quando o seu testemunho vai ganhar força de impacto e você falando de Jesus às pessoas vai conseguir ganhar o coração delas para Cristo e para você também. Amém? E eu digo que isso vai acontecer na sua vida e vai acontecer em profusão. Uma poderosa unção vai fazer de você não só um ganhador de almas, mas um grande fazedor e fazedora de discípulos. Quem recebe, dá um aplauso aí a Jesus. Então todos nós fomos escolhidos por Jesus e também enviados por Ele para darmos fruto que permaneça. Isso representa o quê? Discípulos. É diferente de só evangelizar as pessoas. É diferente de só falar um versículo para alguém. É diferente de dar o testemunho para uma pessoa e depois nunca mais ver essa pessoa. Uma coisa é semear a palavra, outra coisa é fazer um discípulo. Fazer um discípulo é um convite para uma caminhada onde você não vai deixar aquela pessoa nunca mais. Amém? Mas isso é uma coisa que precisa brotar no espírito de cada um. É você descobrir a sua chamada, que não foi feita por mim, mas que foi feita por Jesus na sua vida. Amém? Nós fomos chamados para alcançar multidões, mas uma grande multidão, uma multidão incontável, inumerável, conforme a promessa, que é como as estrelas do céu, que é como a areia do mar, começa com um. A sua multidão começa com o seu primeiro discípulo. Você já o tem? Eu sei que muitos aqui já têm 12. Tem uns que já estão trabalhando para fechar seus 144. Já são pastores e líderes de gerações. Mas a minha oração nessa noite, a bênção que você vai receber saindo dessas gerações, é o fato de que cada discípulo dessa igreja vai se sentir desafiado pelo Espírito Santo a gerar o seu primeiro discípulo. Ouça o que eu vou te falar. Quando um pastor de uma igreja, um pastor, um apóstolo, ele tem a revelação da visão e ele sonha com multidões, ele conquista multidões. Mas quando um pastor de uma igreja sonha com multidões e ele consegue engravidar todos os seus discípulos desse mesmo sonho, esse pastor e esse ministério tomam a cidade. Amém? Então, o meu pedido a Deus é que brote em você o desejo de ganhar o seu primeiro discípulo. E que brote em você o desejo ardente de continuar ganhando vidas e fazendo discípulos, até que você tenha a sua célula. E que a sua célula seja frutífera, a ponto de que daqui a pouco, do seio dessa célula fecunda, cheia de amor, cheia de unção e de vidas, você possa tirar os seus 12. Queridos, a visão funciona quando a gente consegue levar os nossos discípulos ao desejo de terem célula. Se os nossos discípulos não despertaram nessa vontade de serem líderes como nós somos, de terem 12 como nós temos, a gente não está conseguindo transmitir a visão, mas isso não é motivo para a gente se desesperar, isso é motivo para a gente orar. Porque eu quero dizer que esse despertamento, para que as pessoas sonhem com as vidas, sonhem com a liderança da célula, sonhem com seus 12, com as multidões, só o Espírito Santo pode despertar dentro de cada um. E eu profetizo que Ele está trazendo esse despertamento para dentro de você. E da mesma forma como esse despertamento está chegando ao fundo do seu espírito, ele vai voltar aqui para fora, produzindo em você um ímpeto tremendo de ganhar vidas, uma vontade sobrenatural de exercer compaixão, misericórdia,
dando seu testemunho, pregando a palavra e formando discípulos para Cristo. Quem recebe? É só dizer amém. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Minha oração nessa noite é para que cada discípulo dessa igreja se sinta desafiado pelo Espírito Santo a gerar o seu primeiro discípulo. Uma pessoa ganhar e consolidar seu primeiro discípulo representa a aprovação de Deus para a vida daquela pessoa e também para o seu ministério. Presta atenção numa coisa. Quando você ganha o seu primeiro discípulo e você consegue consolidar ele, isso significa que você está aprovado diante de Deus. Que Deus se agrada de você como pessoa. Que Deus se agrada de você como um homem ou uma mulher espiritual. E que Deus respaldou também com a unção dele, com o poder dele, o seu ministério. Amém? E o que acontece com uma árvore, seja ela uma goiabeira, uma mangueira ou uma jabuticabeira? Quando ela dá a sua primeira manga, a sua primeira jabuticaba ou a sua primeira goiaba, ela não vai parar mais de dar goiaba, nem jabuticaba, nem manga a vida toda. Por quê? Porque ela chegou à maturidade. Esse é o ano da maturidade. E eu declaro essa maturidade espiritual, emocional, essa maturidade de liderança ministerial sobre a sua vida, para que você dê fruto e você dê em abundância, que você seja esse líder zeloso em cuidar com todo o amor e autoridade de uma vida, para que essa uma vida represente na sua vida o começo de uma imensurável multidão. Só quem recebe, dê um aplauso ao Senhor Jesus. E para a gente encerrar, porque já são 10h30, você tem que orar e dizer para Deus: Senhor, eu não quero ficar parado. Eu não quero ficar estéril. O que eu disse? Não há no reino de Deus nem homem nem mulher estéril. Se você ama a Deus, você vai guardar os mandamentos. E um dos mandamentos é nós amarmos o nosso próximo. Não tem forma maior ou mais perfeita de amar alguém do que anunciar Cristo para ela. Porque você está anunciando para ela a libertação espiritual dela. Você está anunciando a salvação dessa pessoa. O simples fato de você levar uma pessoa a confessar Jesus como Senhor da vida dela, vai fazer com que ela seja restaurada em todas as áreas da vida dela, se ela também perseverar. Então não tem maior maneira de se fazer bem a alguém do que levar essa pessoa a conhecer Cristo. Mas nós temos que nos situar. Nós não somos líderes perdidos. Nós não somos líderes dispersos, desfocados. Não somos aquele tipo de igreja que está na presença de Deus sem saber o que está fazendo. Não, nós temos alvo, nós temos metas. Nós temos uma chamada em Cristo Jesus. Então você vai se achar dentro da sua chamada, dentro dos seguintes passos. O primeiro passo: você não tem nenhum discípulo ainda, realmente. Não é assim, eu tenho pela fé eu tenho meus 12. Não, você não tem nenhum. Então você vai entrar num processo de busca, de oração, de jejum. Vai pedir para Deus isso. Toda a unção, toda a capacitação para ganhar a sua primeira vida. Para levar uma pessoa para a sua célula, para trazer uma pessoa e dizer: Pastor Fernando, Pastor Roberto, Pastor Alexandre, Regino, esse aqui é o meu primeiro fruto, esse aqui é a minha primeira discípula, a Pastora Márcia. Isso aqui é a minha primeira discípula, a Pastora Carolina. Isso é o que Deus espera de cada pessoa que está aqui. Amém? O segundo aspecto, você já ganhou. Apóstolo, eu já passei disso. Eu sou um campeão. Eu já passei disso, eu já estou com 3. Então agora você tem que orar e começar a pedir para Deus te dar a possibilidade de que esses 3 se multipliquem para que você tenha a sua célula. Apóstolo, eu já passei disso, eu já tenho minha célula. Aliás, eu não tenho uma célula. Eu já sou cobertura espiritual de 2 células. Então dessas 2 células você vai começar a olhar quem são seus 12. Porque quem quer multiplicação precisa ter uma equipe de 12. Amém? E você vai investir nesses 12, cuidando dessas pessoas mais de perto, fazendo um discipulado, no mínimo quinzenal com elas. Para quê? Para que essas pessoas possam desenvolver o caráter de discípulos e de líderes. E se você já tem a sua equipe de 12, você vai avançar orando e buscando o levantar das suas gerações. Ou seja, você vai ajudar os seus 12 que já existem
a gerar os seus 12 cada um. Amém? Uma das coisas que eu digo para vocês, que já tem 12, que o seu 12 está esperando de você, primeiro é que você o ame, porque o fundamento da visão é o amor. Mas o segundo é que, como um pai que ama, você também cobre dele resultados. Nenhum filho fica feliz quando ele vai na escola, faz as provas, e o pai nem fica bravo se ele tirou nota ruim, e nem dá os parabéns se ele tirou nota boa. Todo mundo que trabalha, que luta, que se exercita para conquistar alguma coisa, ele quer ser avaliado, ele quer ser parabenizado, ele quer ser ajudado na sua dificuldade de conseguir o resultado. Você consegue compreender isso? Então, o que eu quero falar, principalmente para os 12 da primeira gerações? Estimulem as pessoas a formar os seus discípulos. Estimulem as pessoas a ganhar discípulos, porque fazer discípulos não é ficar só apupando as pessoas, nem atendendo elas o tempo todo, nem resolvendo esse problema e aquele problema, porque há discípulos que ficam viciados em ter problema. Eles têm uma carência emocional, eles têm uma dependência emocional do líder, onde eles nunca querem ficar curados. Por quê? Porque enquanto eles estiverem doentes de alma, eles vão ter a atenção do líder, eles vão ter o cuidado do líder. Sabe por quê, discípulo? Porque o seu líder, ele espera que você venha dar fruto. Mas eu quero te dizer que não é só o seu líder que espera que você venha dar fruto. Os céus esperam que você dê fruto. A glória espera que você dê fruto. Cristo em você é a esperança da glória. A glória está olhando para a terra e dizendo: eu espero que os meus filhos que estão lá embaixo preguem minha palavra, deem o seu testemunho e ganhem as nações da terra, fazendo discípulos em todas elas. Amém? Então, cada um se sinta assim, desafiado por Cristo, a ganhar o seu primeiro discípulo, a ter sua própria célula, a formar os seus 12 e a gerar multidões, porque essa é a herança e a promessa que você tem de Deus através do seu pai Abraão e através do sacrifício da cruz.